Olá, Padre Borga. Obrigada por mais uma vez se juntar à Eclésia para olharmos juntos a alguns acontecimentos da atualidade informativa que por estes dias foi muito marcada pela publicação do Papa Francisco da encíclica ecológica Laudato Si, esperada há largos meses. O Papa Francisco dava conta que estava a preparar este documento e a comunicação social foi antevendo aquilo que poderia estar em causa nesta publicação. Como é que recebeu esta carta encíclica dedicada à ecologia? Foi o despertar à Igreja para o mundo, se fizermos assim, ele já tem dito que o princípio da realidade tem que ser o princípio que nos norteia, e não só o princípio dos princípios e o princípio dos desejos, ou até das ideias, mas a da realidade. E a realidade é que o mundo está muito estragado. O ser humano esqueceu-se do seu estatuto de cuidador, para passar a ser dominador e, quando não, explorador, no pior sentido da palavra, dos recursos que a natureza tem. E isto veio, de algum modo, se quisermos dizer, é a forma que eu acho mais bonita, fazer o que o São Francisco de Assis tem feito há muitos anos. Se quisermos, São Francisco de Assis é um santo que a Igreja gosta de reconhecer, mas que até os que são anti-eclesiais reconhecem, acarinham e se identificam. Sobretudo, um dos maiores movimentos que nós podemos constatar a nível do mundo, que é o movimento da ecologia. Se quisermos, tem feito as grandes cimeiras da ecologia, têm saído desafios muito interessantes e provavelmente são os maiores aliados da religião. Se quisermos, a religião é o espaço da maior clareza para que a ecologia, não só a ecologia da natureza, mas a ecologia humana, a ecologia social, se torne como um desafio não só interessante, como decisivo para os tempos atuais. O Papa sentiu necessidade de o relembrar. Estaria esquecido? Eu acho que sim. Acho que sim. Pelo menos veja-se como, por exemplo, a questão da natureza, o nosso movimento dos escoteiros está muito ligado a movimentos de esquerda, movimentos muito antissociais, quando não até alguns anarcas, que acham que o homem é tão mau que ele torna-se o inimigo da própria natureza e, por isso, movimentos muito pouco identificados com a Igreja. E se quisermos, o que o Papa está a fazer, não só de bênção desse trabalho, mas como de irmanar-nos nessa luta, ele tem-o feito juntamente com outras igrejas, com outras religiões. De algum modo ele está a perceber que nós ou nos salvamos todos ou nos condenamos todos. E isto tem sido para este Papa uma permanência de desafio à própria Igreja. Portanto, a Igreja ela torna-se mais pura na medida em que ela se espalha e se abre, e de algum modo se perde na massa, do que quando ela se une, se fecha e tem medo dos outros, no fundo como eram os apóstolos antes da vinda do Espírito Santo. Ele tem-lo dito de uma forma muito clara, que a Igreja não tem que ter medo de se dar as mãos, de ir ao encontro, de se procurar a si mesma, vamos dizer assim, em vez de estar a afirmar-se, a entrincheirar-se, a ser interlocutora como se estivesse dona de qualquer verdade. Neste aspecto, e a ecologia é um aspecto muito interessante, e nesta encíclica está feito de uma forma, de um lado bela e do outro lado dramática, porque ninguém fica na mesma quando lê desde logo a responsabilidade individual. Aquela ideia de que tudo se transforma, que a natureza aguenta tudo, primeiro erro. Segundo, que a técnica vai resolver os problemas todos que a natureza está a sofrer, outro erro. Terceiro, que o homem pode estar com a saúde quando o planeta está doente, outro erro. E neste aspecto, estamos todos, qualquer religião, qualquer cor política, qualquer regime económico, está carente de respeitar estas próprias naturezas. Então, se calhar é um modo mais bonito de mostrar o valor que a religião tem, que é aquela em que o homem não é o senhor de tudo, não é o dono de toda a verdade, mas é alguém a quem Deus, e esta relação o Papa diz logo na introdução, é decisiva, a quem Deus entrega, mas a quem vai pedir contas. Ele é administrador perante Deus. Portanto, o Senhor é Deus. E aqui aparece o lugar da religião não como uma concorrência ou como um tapa-buracos, vamos dizer assim, mas como um lugar da maior clareza, se quisermos, dos desafios que a indústria, a economia, a sociedade de consumo, o individualismo, enfim, se quisermos, está a causar. Basta ver, por exemplo, o problema da água, que hoje já é mais cara que o petróleo, mas o problema é que a água, apesar de tudo, é um bem de primeira necessidade e um direito de todos os seres vivos. Mas quantas populações, quantos milhares de pessoas não têm sequer água potável para beber? Enquanto, noutros lugares, ela é esbanjada sem nenhuma preocupação.
Ele vai nos dizer, isto é da responsabilidade de cada um de nós. Ninguém pode dizer que nesta matéria não tem algo a acrescentar ou ao problema ou à solução. Portanto, de algum modo vem-nos dizer que a Igreja tem também neste aspecto, ela não existe só para o lado espiritual, ela é também um lado instrumental para que a realidade, a natureza, a economia, o direito ao trabalho, tudo isso, para não ser apenas o lucro, a exploração. Veja-se o que acontece com as grandes manchas verdes, que agora vai-se ao Brasil para se criar gado, para criar carne, enfim, devasta-se vastas áreas da Amazónia só para ter pastagens. E o quanto isso vai espoliando a terra toda e, infelizmente, o quanto isso vai causando milhares de vítimas. Normalmente não é ali, é do lado oposto. Portanto, esta responsabilidade, o olhar global para o agir local, de algum modo, o Papa o que veio dizer-nos, e isto é decisivo, já Leonardo Boff tinha dito de uma forma muito fundamentalista, se quisermos, no sentido positivo, como franciscano que é, dizer que o grande caminho da espiritualidade está muito ligado à ecologia, e a ecologia provavelmente será o lugar mais propício para entendermos a espiritualidade. Este é um documento que não se restringe apenas à área eclesial, espiritual, religiosa. Tem também uma forte componente política. Ele diz logo na introdução, desta vez eu quero me dirigir a toda a humanidade. Portanto, o Papa está, no fundo, a ser instrumento não apenas para aqueles que se identificam com a fé cristã ou com a fé católica, mas ele quer atingir todos sem exceção, porque afinal o problema diz respeito a todos, mas aqui, e isto talvez seja novo, a Igreja Católica tem uma consciência e uma consciencialização a fazer. Eu acho que a recepção desta encíclica vai trazer-nos, desde os pequenos grupos da catequese, da forma como se lava os dentes, como gasta a água ou como respeita inclusive a natureza física, o uso de contraceptivos ou de métodos naturais. Isto vai desde as opções mais pequeninas às grandes opções das grandes indústrias e das grandes balanças de transações, ou se quisermos, os porta-contentores a fazerem da economia, em vez de produzir local, hoje em dia, gasta-se uma energia imensa só para ir ao mais barato e ter mais margens de lucro. O lucro só por si é diabólico, o poder só por si é diabólico, e a desatenção ao pequeno pormenor e ao pequenino pode ser fatal para toda a humanidade. E nesta coisa, ou nos vamos salvar todos, ou vamos todos para o buraco.